Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, vamos tecer essa noite comentários a respeito do assunto educação. Rogamos a Jesus que esteja conosco esses momentos e que essas palavras possam se fazer luz no nosso coração e atitude em nosso dia a dia. Inícios nessa obra O Mestre na Educação, que a educação é unanimidade. Não há duas correntes, como ele diz, de opinião quanto ao valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora, porém há divergência no que respeita ao modo de educar. Existem dois processos de educação, um falso que mascara a ignorância, outro verdadeiro que realmente conduz ao saber. Um que age de fora para dentro, outro que atua de dentro para fora. Um artificial, ora maquiavelicamente empregado para confundir, outro natural, cujo alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. Nesse sentido, então, nós vamos trabalhar um pouco essa educação real. E nós iniciaremos, obviamente, pela educação na família. O mês de maio nos traz reflexões nas exposições doutrinárias de segunda-feira a respeito de assuntos relativos à família. E, obviamente, que os pais são os protagonistas da educação dos filhos, então nós não poderemos deixar de falar sobre isso. Mas nós vamos também ampliar um pouco esse conceito de educação, porque a educação é algo incessante na vida do homem. Nós somos constantemente educandos e educadores. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso convívio social, nós estamos sempre no trânsito, estamos sempre sendo observados. E o nosso exemplo vai fatalmente ser julgado, de certa forma, pelas pessoas que nos observam, e elas vão decidir se vão nos seguir ou não. E muitas vezes, inconscientemente, elas nos seguem. Porque o que é mais fácil fazer é fazer como os outros fazem. E se o nosso exemplo não for um exemplo digno, ele vai ser seguido pelas pessoas, porque é natural que isso aconteça quando convivemos muito com alguém. Então, a responsabilidade da educação começa sim na família, mas ela nunca termina. E ela não se restringe ao âmbito familiar. Nós vamos ver, então, a respeito disso, como que o Espiritismo pode nos ajudar. Como que no nosso comportamento diário nós podemos ser mais convincentes para nós mesmos na nossa autoeducação e dessa forma, então, arrastarmos conosco as outras pessoas pelo exemplo, que é um chavão bem usado no Espiritismo, né, que o exemplo arrasta. Vamos entender o Espiritismo como uma nova maneira de enxergarmos essas relações de educação. E essa base importante para que realizemos não a educação coercitiva, né, mas uma educação natural. Quando entendemos que nós vamos nos transformando e servindo de exemplo para os outros. E o Espiritismo, ele fundamentalmente é uma religião educativa, porque claro, todas são, né, todas buscam trazer o melhor do homem, mas o Espiritismo nasce com Kardec compilando as mensagens transmitidas pelos espíritos a vários médiuns no mundo, e Kardec era um educador, um pedagogo, e ele fez
o Livro dos Espíritos, essa compilação de mensagens dos espíritos aos médiuns, ele fez de uma forma tão pedagógica, tão didática, que a gente estuda nos grupos de estudo e cada vez que se aprofunda encontra mais riqueza no texto de Kardec. Kardec era um educador e era um educador diferenciado, porque ele foi dos 11 aos 18 anos aluno de Pestalozzi, no Instituto Pestalozzi em Yverdun, na Suíça. Pestalozzi, vamos lembrar, até o século passado, no início do século passado, os alunos podiam ser punidos na sala de aula com palmatória, com puxão de orelha, havia punição física para estudantes. E no início dos anos 1800, Pestalozzi fundou esse instituto e fundou essa visão de educação que não podia existir sem afeto. Então, Kardec cresceu nesse ambiente que Pestalozzi proporcionava a seus alunos um desenvolvimento cognitivo, mas também físico e espiritual, de emoção, de sentimento. Pestalozzi respeitava a criança e nunca, jamais impôs castigos físicos. Kardec cresceu assim, se tornou professor, pedagogo, educador, no verdadeiro sentido da palavra. E nos trouxe essa doutrina maravilhosa de amor, que nos apresenta Deus como um Pai que nos oferece inúmeras chances através da reencarnação de nos educarmos nessa educação que vem de dentro para fora. Então, conhecendo esse Deus, já não mais um Deus punitivo, não mais um Deus que manda para o inferno, e entendendo os nossos defeitos como potencialidades a serem apenas melhor direcionadas. Então, a gente vê que nós temos paixões, que nós temos inclinações que, sim, são defeituosas, vamos dizer assim, que estão ainda do caminho do erro, mas que elas precisam de um direcionamento e de rédeas, simplesmente, para que nós possamos nos tornar pessoas verdadeiramente melhores. Então, não há aquela condenação do pecador, mas sim o esclarecimento para que o erro, o vício, o pecado seja transformado em ação no bem. A doutrina espírita, então, nos conclama a nos autoconhecermos e a nos autoeducarmos, a buscarmos dentro de nós o germe que Deus colocou de sabedoria, de amor, de crescimento que está nas leis da nossa consciência. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos extraindo de dentro de nós essas virtudes. E dessa mesma forma, o Espiritismo nos auxilia a sermos melhores pais, a compreendermos melhor os nossos filhos, a conduzirmos melhor os nossos filhos de maneira lúcida, coerente, enxergando nos nossos filhos aquele espírito milenar que vem de experiências passadas, que são muitas vezes experiências que foram erros, repetidamente erros em encarnação após encarnação. E talvez essa seja a família, a primeira família,
que os nossos filhos encontram em que há o desejo do bem, há o ensinamento da virtude. Então, o nosso exemplo, sim, vai ser muito importante, mas entendermos esse processo de evolução do espírito também nos faz entender que as coisas se processam no seu tempo e cada espírito está no seu momento educativo. Então, nós nunca podemos desistir de educar, porque o resultado da educação virá com certeza. Essa certeza tinha Jesus. Nos diz ainda, eu acho um trecho muito lindo desse livro Mestre na Educação, que o único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. Esse título, por ele reivindicado, porque realmente Jesus é um mestre excelso, o educador incomparável. E ele tinha fé na obra da redenção humana. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável e absoluta. Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação da nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. A cruz plantada no cimo do Calvário representa também o símbolo, o atestado da fé viva e inabalável de Jesus na transformação dos corações, na conversão de nossas almas. E essa mesma fé nós temos que ter nos nossos filhos. Então nós vemos algumas pessoas comentando: nossa, mas aquele casal tão bom, tão estudioso, os filhos não deram para o estudo. Será que esse negócio de exemplo funciona? Os pais tão bons com filhos que se desvirtuaram. Então vamos lembrar que esses exemplos chamam a atenção porque são exceção da regra. A regra é que o fruto não cai longe do pé. Então, nós teremos, sim, resultados bons com os nossos filhos a partir do nosso bom exemplo. Porém, existem espíritos, primeira vez, como eu coloquei já, num lar virtuoso. Então, nós temos que entender que nós estamos plantando uma semente ali. E com a mesma fé que Jesus morreu por nós, nós persistiremos na educação dos filhos mais difíceis, porque ninguém está conosco por acaso. E é importante saibamos disso, porque muitos pais se encantam com a inteligência dos filhos e se intimidam por ela. Então dizem: nossa, meu filho... eu entendi no Espiritismo que os espíritos são milenares e eu acho que os meus filhos vieram para me ensinar, porque eles sabem tanta coisa, eu sou tão ignorantinho. Não, se os seus filhos vieram sob a sua tutela, você veio para ensiná-los. É claro que nós aprendemos muito com os filhos, é claro, mas a nossa missão é ensinar a eles. Ninguém vem sob a nossa tutela sem que nós tenhamos algo a oferecer. Então, muitas vezes temos filhos inteligentíssimos, porém necessitados de disciplina, necessitados de ordem, necessitados de impulso firme para que hajam dentro da moral. Isso é maravilhosa, é um dom, mas ela mal usada ou indisciplinada pode ser bastante perniciosa. Então, nós como pais temos que ter essa consciência de que temos essa missão de orientar os nossos filhos moralmente. Sejam eles mais inteligentes que nós, sejam eles gênios, a tarefa da orientação moral é nossa e nós não podemos nos intimidar. Vinícius nos
esclarecendo um pouco mais sobre o que é a educação. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Então, essa educação, é claro que nós precisamos de leis, é claro que nós precisamos ainda ser orientados por uma lei, porque nós somos rebeldes, né? Como aquela história do mito de Platão, que a pessoa recebe um anel que permite que ela se torne invisível. E toda vez que ela coloca o anel, ela sai fazendo atrocidades. Então, nós somos assim. Se ninguém estiver olhando, a gente age do jeito que a gente acha que pode agir, né? Porque ninguém vai nos observar, ninguém vai nos prender, então eu posso fazer o que eu quiser. E não é essa a educação que nós consideramos, que é considerada como a verdadeira educação, essa que pune. É aquela que traz de dentro de você a ética, a moral, que vai fazer com que você haja no bem sempre, sendo observado ou não, estando sujeito a uma lei ou não. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. O educando, orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Veja a diferença entre a educação e a instrução. Conhecimentos acumulados na memória muitas vezes são muito lindos de se ouvir, mas a pessoa que os traz, se não estiver também no comportamento moralizado, ela vai ser um déspota, né? Ela vai levar multidões ao erro. Então, o educando, um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria consoante requeiram as necessidades do momento. Nada o embaraçará. A educação normal cria capacidades, enquanto que a artificial gera títeres, marionetes, que vivem a repetir o que ouve. Então, é nesse sentido que a educação real organiza sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia e a moral, as artes, vicejam francamente sob a atmosfera favorável. Nós vamos ver então que fora do âmbito doméstico estaremos educando também. No nosso trabalho, nas nossas relações sociais, a maneira como nós encaramos uma discussão política, o respeito que temos pela opinião do outro, ainda que divergente da nossa, o respeito que temos pelo outro que age de maneira não consoante com aquilo que nós acreditamos como correto. A maneira que enfrentamos uma provocação e sabemos nos calar na hora certa e sabemos orientar aqueles que nos ouvem a ter autocontrole, autodomínio. Então, nós somos observados nessas pequenas atitudes e não vai adiantar nós querermos que os nossos subalternos sejam responsáveis se nós chegamos atrasados no trabalho. Não vai adiantar nós dizermos para os nossos filhos que exigimos respeito quando tratamos os nossos pais com descaso, ironia ou desrespeito. No momento estamos educando e as pessoas estão sedentas, por exemplo, sedentas por bons exemplos. Nos diz Platão
que o melhor que podemos fazer para aqueles que amamos é sermos melhores como seres humanos. Então, para que motivo melhor do que termos um filho, termos um sobrinho? Porque há aqueles que não são pais, mas são exemplos. Temos alunos, temos colegas que nós, sabendo que eles vão nos observar e seguir o nosso exemplo, para que estímulo melhor para que nós nos tornemos pessoas melhores? Nos diz Lúcia Helena Galvão, uma filósofa brasileira, que as historinhas infantis elas são recheadas de ensinamentos profundos. E a história do Patinho Feio, por exemplo, é uma história em que ele se vê como alguém sem valor, feioso da família, e ele só vai se reconhecer como valoroso quando ele enxerga os cisnes no lago e olhando para ele percebe que ele também é cisne e que os cisnes são belos. Então, ao ver o outro como valoroso e eu me enxergando como ser humano também, eu entendo que eu posso ter o mesmo valor. Então, quantos exemplos vieram antes de nós? Quantos Chico Xavier, quantas Madre Teresa, quantas Irmã Dulce, quantas pessoas na nossa família foram dignas de nós mirarmos o seu exemplo e segui-lo. Então, vale a pena a gente entender que se um ser humano conseguiu superar dificuldades e ser um exemplo de bondade, de amor ao próximo, todos os seres humanos são capazes disso. Então, nós vamos olhar aquele cisne e pensar, não, mas eu também sou cisne, eu também posso ser bom. E através desse exemplo, eu ir me modificando e me melhorando. E da mesma forma, nós sermos esse espelho em que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, é assim que eu quero ser, é assim que eu posso ser. Essa é a beleza da vida, a beleza da convivência. É a certeza de que nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. E que temos todos uma missão, sejamos pais ou não, todos uma missão de educar, de elevar o espírito humano, através do nosso exemplo, através do nosso estudo e através do nosso desejo de sermos melhores e, acima de tudo, através da nossa fé de que o ser humano pode sim e vai ser cada vez melhor. Sejamos cisnes. Boa noite.